Bom dia, meus irmãos. Como é bom nós estarmos juntos nessa manhã de domingo para estudarmos um pouco mais da palavra de Deus. Que bom que você já está conseguindo acessar aí a nossa aula, que com certeza hoje vai ser muito boa, muito relevante, né? Já foi marcante aqui para a minha vida, estudando um pouquinho, que seja também muito marcante para a sua vida nessa manhã. Nós queremos orar, né, nesse momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele tem nos dado, né, pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que aqui pela internet. A classe aqui na igreja também acontece hoje, várias classes já presenciais, mas você que ainda não pode estar conosco, você tem a oportunidade de aproveitar aí então essa aula aqui no YouTube, que eu sinceramente espero que te abençoe bastante. Vamos orar então? Graças te damos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, Pai, um Deus de maravilhas, um Deus que tem nos dado, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos. Queremos te agradecer pela sua rica vontade, pela sua generosidade para conosco, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos hoje tratar aqui da lição número 2, mordomia cristã como generosidade. Mordomia cristã como generosidade. E nós vamos ler então o texto base que se encontra em 2 aos Coríntios 9, 7. 2 aos Coríntios 9, 7. E diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza. Você conhece a história de Nicholas Winton? Conhecido como Shingley britânico, ele nunca contou sua história a ninguém, nem mesmo a sua esposa. Foi somente no ano de 1988 que sua esposa Grace, limpando o porão da casa onde moravam, achou um álbum de fotos e documentos de várias crianças. Quando ficou sabendo do que se tratava... Amém, irmãos? Como é bom nós sabermos que podemos exercer a nossa generosidade. O texto fala sobre contribuição, sobre a questão, né, do nosso coração, mas nós vamos ver que a mordomia cristã como generosidade, ela é muito ampla, né, e ela vai além da questão da contribuição. Antes de nós começarmos na lição propriamente dita, eu acho que é interessante nós vermos dois conceitos aqui, né? O primeiro conceito é o conceito de mordomia, né? Se você procurar no dicionário comum, é engraçado, você vai encontrar mordomia até como na nossa língua nós dizemos que a moleza vai acabar, né? Essa mordomia vai acabar. Você vai encontrar inclusive esse significado de mordomia no dicionário comum. Porém, indo para um contexto mais bíblico, né? A gente encontra o seguinte. Vamos colocar o óculos, que essa letrinha está muito pequena. Na Bíblia, mordomia diz respeito a todo serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. É a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. Então, a administração de bens materiais e espirituais. E isso também no coletivo. Então, a gente vê como mordomia, se a gente pode colocar a administração de bens materiais, nós temos aí uma questão que é o cuidado, né, com as coisas da igreja, músicos, né, que tocam instrumentos da igreja, a sala da igreja, né, aquilo que é coletivo, aquilo que não é seu, precisa ser cuidado como se fosse seu, ou ainda mais do que sendo alguma coisa de responsabilidade sua, né, porque o Senhor nos confiou, né, tudo aquilo. Eu lembro que na minha geração a galera tinha uma mania de rabiscar banco, né?
E isso é muito ruim, você está destruindo alguma coisa que não é sua. Não vai cair um raio na sua cabeça, mas você está destruindo uma coisa que é comum, da comunidade, né, do bem comum. O Senhor nos proporcionou essas coisas, né, para que nós pudéssemos usar em adoração a Ele, como eu preguei domingo passado, né, os nossos equipamentos, os nossos instrumentos, o nosso espaço, tudo utilizado para adoração ao Senhor. A finalidade, né, o fim de cada coisa que nós temos aqui é para adoração ao Senhor. Então nós precisamos ter cuidado com as coisas que são do Senhor. E essas coisas físicas acabam tendo um aspecto, pela sua finalidade ser espiritual, acaba tendo um alcance sensacional. Nós estamos aqui agora, hoje de manhã, transmitindo essa aula com equipamentos da igreja, para que os irmãos possam ter aí nas suas casas uma aula, né, e participar, já que não podem estar aqui. E tudo isso acontece porque alguém cuidou desse equipamento, alguém manteve esse equipamento em condições de... Então, a administração de bens materiais, certo? Tanto no aspecto individual quanto no aspecto coletivo e espirituais, né? E aí quais são, né, esses bens espirituais? A gente vai ver um pouquinho sobre isso aí na lição. E um outro conceito que é preciso ser tratado é o conceito de generosidade. E aí também, dentro de um contexto aqui de um dicionário bíblico, diz o seguinte: virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem, né? Trata-se do amor na prática, ou sendo generoso, o amor é ativo, se expressa em atitudes, né? Então, interessante aí, virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem, né? Qualquer semelhança com Jesus não é mera coincidência. Quando ele fala, né, próximo à experiência da cruz, né, se possível passa de mim esse cálice, mas faça a sua vontade e não a minha vontade. O próprio Jesus, ele fala: eu mesmo entrego a minha vida, ninguém a toma de mim, eu mesmo a entrego por amor de muitos, né? Então, é interessante que a gente está estudando hoje, então, a mordomia cristã como generosidade, e isso tem tudo a ver porque o nosso Deus, ele é muito generoso, né? Ele foi generoso em providenciar a salvação para nós, como eu já li no que diz respeito à generosidade. Mas, irmãos, vejam como a natureza ela é repleta de criações, de coisas que nós ainda nem descobrimos. O nosso Deus, ele foi generoso na criação, ele foi generoso conosco, nos proporcionando, né, a capacidade intelectual para avançar nesse mundo como a humanidade tem avançado, de fazer descobertas, de manipular a música, de entender a matemática, enfim, nos dotou de inteligência, a inteligência que Deus nos deu, considerando a inteligência dos animais, que é a referência que nós temos assim, né? É uma inteligência, ele foi generoso nos dando tal capacidade cognitiva, né? Ele foi generoso nos dotando de emoções, ele foi generoso compartilhando conosco, né, alguns dos seus atributos que são compartilháveis com o ser humano, como amor, justiça, e alguns dos atributos que Deus tem e que ele compartilha. O amor, né, principalmente, porque Deus é amor. Então Deus foi muito generoso para conosco, de uma forma geral, mas Deus também foi generoso conosco, muitas vezes
pela bênção que é a nossa família, Ele foi generoso conosco pela bênção que é a nossa igreja. Então, a generosidade do Senhor, ela se estende desde a criação até aquilo que é pessoal para mim, certo? Então, tanto pessoalmente como coletivamente ou eclesiasticamente, né, em relação à igreja, Deus, ele foi muito generoso em muitos aspectos, ok? E quando o autor fala aqui, né, já caminhando, ele fala aqui um pouco sobre o exemplo da viúva pobre e da sua generosidade, né, de dar tudo, de ofertar tudo. Isso tem a ver com o texto de Coríntios que nós já lemos, que fala sobre oferta, né? Mas tem algo interessante aqui, no iniciozinho da segunda coluna aí da lição, diz assim: a Bíblia Sagrada ensina que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 24 e 25, isso na versão NVI, mas nós podemos ver uma outra versão aqui, né? Provérbios 11, 25 e 24. Provérbios 11, 25 e 24. Diz assim: cadê? 24 e 25. O que dá liberalmente ainda se acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. Quem dá a beber será descedentado. Então, é uma outra versão, né, desse mesmo texto que fala aos nossos corações sobre uma espécie de alívio, né? Uma promessa para quem é generoso. Empiricamente, a gente aprende, né, que as pessoas aí mais estressadas com as coisas que tomam maiores prejuízos, né? Pessoas que são desprendidas de coisas materiais tendem a não se aborrecer. Pessoalmente, né, posso contar aqui para vocês que eu já fui muito chato. Eu sou chato ainda com as minhas coisas. Minha filha que o diga que eu sou um cara chato, né? Eu gosto assim de encontrar as coisas no devido lugar, né? Eu não me incomodo de emprestar, mas emprestando, se quando eu precisar, aquilo tem que estar ali certinho para eu poder utilizar, né? Eu sou meio chato com isso. Sou mais chato ainda se eu pegar alguma coisa sua emprestada, eu vou ser mais chato ainda, né? Morar numa casa alugada para mim é brabo, porque eu fico o tempo todo pensando que o dono da casa vai chegar e tal, e eu preciso cuidar porque não é minha, né? Contrato renovado a cada mês, né? Mas eu já fui muito chato com os meus instrumentos, né? Não emprestava, não adianta, era aquela coisa, eu tinha uma guitarra só, não emprestava, era chato e não sei o que e tal. Mas com o tempo eu passei a ser um pouco mais liberal com isso aí, emprestar para os meus amigos. Às vezes até fico feliz em ver alguém tocando com o instrumento que Deus me proporcionou adquirir, né? E isso tem sido uma experiência boa, né? Embora tenha uns caras aí que acabam com as cordas, mas isso é papo de músico, deixa pra lá. Mas é bom, né? Você ter algo que você pode ceder generosamente a outra pessoa e que não pelas suas mãos, mas vai acabar abençoando a igreja. E aí a promessa é que esse receberá alívio. Tem uma frase que eu separei aqui da lição que eu achei também muito boa, que é: a generosidade pavimenta o caminho da prosperidade. Generosidade pavimenta o caminho da prosperidade. Que coisa interessante, né, meus irmãos? Tanto se fala hoje em dia em prosperidade, mas aqui o autor ele está colocando a prosperidade como uma via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla
Então, dando que se recebe, a generosidade pavimenta o caminho da prosperidade, né? E aqui sim a gente começa a falar sobre o que eu disse. A prosperidade, ela não tá ligada, a generosidade, ela não está ligada ao que estritamente financeiro, mas e aí o autor coloca aqui, a generosidade é oferecer mais do que se pede, né? Oferecer mais do que foi pedido. Eu gostaria de ler aqui um pedacinho da lição. A generosidade vai muito além de finanças. Sendo assim, podemos exercê-la com o nosso tempo e nossas habilidades, né? E isso é muito interessante. Você poder exercer. Aí você pode dizer, não, poxa, não tem dinheiro, não tenho condições, sou jovem, não tenho salário, sou jovem aprendiz, sou estagiário, ganho pouco. Mas você tem talento e você tem tempo. Você tem muitas coisas que você pode aplicar esse conceito de generosidade, né? Se a gente for voltar a Deus e a sua generosidade, como Deus ele foi generoso conosco em relação ao tempo, né? Como ele é generoso conosco, nos dando tempo hábil para aprendermos mais dele. Mas se nós pensarmos, e aí é um pouco complicado por causa do tempo de Deus, que tem uma cronologia diferente da nossa e que nós não sabemos qual é, mas quanto tempo demorou para que Deus colocasse o plano de salvação em ação? Quanto tempo demorou? E aí a gente pode colocar, né, desde Gênesis 3,15 até João 3,16. Quanto tempo demorou aí a preparação para a vinda do Messias? Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento e após também a vinda do Messias até o Apocalipse, Deus ele foi generoso com o seu tempo, Deus foi generoso com o seu sentimento. Em toda a Bíblia nós encontramos a expressão, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, até o Apocalipse. Ele dedicou e dedica um tempo de qualidade para cada um de nós. A generosidade, então, vai muito além do financeiro, porque nós podemos dedicar nosso tempo, nossas habilidades. Já citei antes aqui, né, o filho do irmão Valdir, o Alexandre, um garoto bom, aquele garoto quietinho, pá, na classe, só falava quando tinha certeza, mas quando teve a oportunidade de dar aula de matemática, ele estava aqui, como muitos outros profissionais da nossa igreja, a psicóloga Valéria, né, alguns dando aula de violão. Eu mesmo aprendi a tocar violão de graça aqui na igreja com o pastor Cusilei Merico, pastor Cusilei, um dia você vê essa lição aqui, como eu sou grato a você por ter me ensinado a tocar violão. Você foi generoso com o seu tempo, se dedicou a um garoto aí de 13 anos, algo que é fundamental para a minha vida. Como foi generoso o meu conselheiro José Carlos Quintanilha, que colocou a guitarra na minha mão, generosidade, né? Enfim, como foram generosas as minhas professoras de criança aqui na igreja, de adolescente, como Cristina Rodrigues foi generosa com a sua paciência. Quando eu era adolescente, a gente fazia uma bagunça danada na classe e ela foi generosa com a sua paciência. Como aí sim, tia Nilza, tia Cidileia, dona Ruth Moura, dona Ruth Nunes, dona Zeneida, como essas irmãs foram generosas com o amor que eu sentia assim bem perto do meu coração, né? Então a generosidade vai muito além. Nós tivemos aqui na igreja uma irmã que faleceu e depois que ela faleceu foi encontrada no quarto dela, né, um maço de papéis, né, e um maço de boletins da igreja. E nesses maços ela tinha nomes de pessoas que ela orou ou estava orando. Ela não jogava fora, ela foi acumulando. E ela tinha um paco assim. Meus irmãos, como essa irmã foi generosa
em oração, né? Orou por todas as pessoas que estavam descritas no boletim e ainda mais as que ela anotava. Então, a generosidade ela vai além do financeiro, além do material. E aí o autor vai caminhando na lição aqui e fala da generosidade aos mais próximos, né? E como é que eu vou ser generoso com alguém se eu não sou generoso com alguém que é próximo de mim? Então, todos esses aspectos da generosidade, né? Generosidade de dinheiro, de tempo, mas também de serviço, de amor, de oração. Podemos exercitar essa generosidade com aqueles que estão mais próximos de nós. E aí eu quero ler mais uma parte aqui, né? Quantas pessoas se mostram tão generosas com os irmãos da igreja apenas para mostrar algo que não são e deixam seus parentes passarem grandes apertos e necessidades? Quantas pessoas fazem isso, né? E isso é uma incoerência, algo que é antagônico, né, com o verdadeiro cristianismo. O nosso próprio Senhor Jesus cuidou bem de muitas pessoas, mas ele deu um carinho especial aos seus amigos e ele cuidou e ensinou de maneira especial aos seus discípulos também. E aí, Paulo, em 2 Timóteo 5,8, diz o seguinte: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, Paulo está dizendo aqui que se alguém não cuida da sua família, ele é pior do que alguém que não tem conhecimento desse cuidado, que não tem conhecimento dos conceitos da palavra de Deus. Ok? Conheço a história de um homem de Deus chamado Joel Juvencio, e ele me deu um tremendo exemplo de generosidade. Esse senhor, ele cuidou da sua esposa que tinha uma doença óssea, né? Durante muitos anos, né? Acredito que com mais de 20 anos ele cuidou da sua esposa. Só que enquanto a sua esposa estava doente, a sua sogra também adoeceu. E ele passou a cuidar então da esposa e da sogra, né? E aí, depois que a sua esposa faleceu, ele continuou cuidando da sua sogra, né? Como se fosse Noemi e Ruth, na história interessante. E depois que a sua sogra faleceu, ele casou de novo, né? Mas aí a situação se inverteu, porque aí ele passou a ser acometido de Alzheimer. E quando a gente disse que a generosidade traz alívio, o Senhor colocou no caminho dele alguém que cuidou dele até os seus últimos dias, até o dia que ele também faleceu. E esse homem, ele é um exemplo de generosidade para mim, assim como você, tia Nilza, que deve estar assistindo essa aula aqui. Você é um exemplo de generosidade para mim muito grande. Generosidade é ir além, né? E aí, meus irmãos, é sempre andar a segunda milha. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa como office boy, e a empresa tinha 4 andares, né? 5 andares. Em cada andar tinha 2 galões, tinha bebedouros, tinha 2 bebedouros, desses bebedouros que utilizam galões de 20 litros, né? E cada semana um office boy era responsável por abastecer esses bebedouros com galões. E eu me lembro que a gente tinha que botar um galão cheio, né? E colocar um galão reserva, né? Só que o boy que fazia na sexta-feira, né? Geralmente toda sexta-feira, ele não recolocava os galões.
ele só deixava o bebedouro cheio. E aí aquele boy que chegava segunda-feira, ele tinha que repor os galões que estavam nos bebedouros e mais os reservas, porque o boy que fez na sexta-feira, né, não fazia o que deveria ser feito. Isso era uma coisa assim de praxe. Quando eu cheguei nessa empresa, eu comecei a trabalhar e a trocar os galões, e era muito chato. Aí eu comecei a fazer o seguinte, para facilitar meu trabalho. No primeiro dia eu ralava muito, porque eu deixava o bebedouro em condições e deixava 2 galões de reserva em cada bebedouro. Isso facilitou o meu trabalho, porque no restante da semana eu ficava muito mais tranquilo, né? E quando dava sexta-feira, eu não diminuía o ritmo, eu continuava assim. E aí começou a ser uma brincadeira que os meus colegas faziam lá no trabalho comigo. Todo mundo queria ser o office boy, queria trocar a água depois de mim, porque eu sempre deixava 2 galões em cada bebedouro, né? E com isso, com essa coisa de fazer mais um pouco, acabou que eu só fiquei como office boy nessa empresa durante 5 meses. Logo eu fui promovido, o Senhor me abençoou nessa empresa e fiquei nessa empresa por 14 anos e sou grato a Deus por essa empresa, pelos patrões que eu tive, pelos chefes que eu tive, né? Pelo preparo que eu recebi lá, que me ajuda até hoje no ministério. Mas eu gostaria de ler aqui, dificilmente, irmãos, eu faço o que eu vou fazer agora, né? Que é ler uma parte inteira de uma revista, mas esse item 2 eu gostaria de ler aqui para os irmãos. Os irmãos acompanhem aí na revista, porque está muito bom. Generosidade se caracteriza pelo ir além. Vale citar alguns exemplos. Uma pessoa decide doar roupas, mas antes tem cuidado de lavá-las, pregar botões, costurar os rasgados. Bom, o bom seria não doar uma roupa rasgada, né? Outra pessoa decide doar um móvel, contudo ela tem a gentileza de levá-lo à casa de quem irá receber. Ainda outra pessoa decide doar livros, porém antes resolve encapá-los para assim doar. Por último, alguém decide doar brinquedos do filho, né, que já não brinca mais. E antes certifica-se de que os bonecos estão inteiros, os bracinhos e perninhas no lugar, se os carrinhos estão com as rodinhas, para depois doá-los. Esses exemplos servem para refletir que se desejamos doar algo, podemos ir além de simplesmente dar, né? Lembrando que doar, meus irmãos, não é também você só desocupar o espaço na sua casa. Tem gente que associa, né, a doação com faxina. É claro que numa faxina você pode encontrar algo a ser doado, mas nem tudo que se faxina serve para a doação. Tá bom. Esses exemplos também estimulam e ensinam os filhos a ser doadores daquilo que não precisam mais e tenham cuidado de fazer bem. A generosidade pode e deve ser aprendida dentro de casa. Quando a generosidade se torna uma disposição espiritual, torna-se natural. Assim sendo, nossos filhos aprenderão com os pais a ser generosos e será um ensinamento para toda a vida. Uma outra coisa também, meus irmãos, é que aqui em São Gonçalo nós temos ainda muitas pessoas que pegam comida no lixo, que pegam as coisas no lixo. Uma atitude que nós temos lá em casa, muitas vezes, se nós vamos doar alguma coisa, muitas vezes nós nem trazemos para a igreja, né? Mas aí a gente costuma colocar bem sacado, né? Bem sacado não, bem embrulhado, né? Numa sacola plástica, às vezes um papel, sacola plástica e tal, e colocar no próprio lixo, para que alguém que vai lá, né, e eventualmente precisa remover o lixo encontre alguma coisa numa qualidade até boa. E às vezes a gente faz isso, né, com comida também. Não precisava ser assim. O bom seria que ninguém precisasse remover o lixo, né? Mas muitas vezes a gente costuma ter essa prática aí para tentar ajudar mesmo aquele que não
que nós não sabemos, né, em quem será o beneficiado. Também costumamos ter essa prática com livros, com coisas assim, que também podem abençoar uma outra pessoa que encontre, né? Nós temos também em alguns lugares, eu não sei se funciona ainda, aquele varal com roupas usadas, né? E alguém vai lá e pega, quem precisa pega, quem não precisa vai lá e coloca, e atitudes assim que tem movimentado bastante a humanidade no aspecto da generosidade. O item 3 diz o seguinte: a generosidade é para todos, é uma afirmação. Mas eu gostaria de transformar essa afirmação, então, numa interrogação. A generosidade é para todos? A resposta do autor aqui, segundo a Bíblia, é que é sim. Porque se você não a tem, você pode buscá-la através da Bíblia, né? O autor diz aqui o seguinte: a generosidade é um dom de Deus e uma disposição espiritual de não fugir ou fechar os olhos aos necessitados. Aí o texto de Atos 20:35, a maior felicidade dar do que em receber, né? Deixa eu ler aqui em outra versão, porque eu geralmente lembro mais do texto quando eu leio na versão que eu estou mais acostumado, né? Nós estamos mais acostumados. Atos 20:35 diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Somente a parte finalzinha aí do versículo 35. Eu acho que vale a pena até ler o versículo todo. Versículo 35. Temos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber, né? Jesus ensina que ser generoso é estar disponível, mesmo estando rodeado de obrigações. Irmãos, isso é muito interessante, né? Que a gente pode alegar que não tem tempo para ser generoso, mas isso não é verdade. O mestre nos deu exemplo quando generosamente curou a mulher doente no meio de uma multidão que o apertava, ou quando parou para dar atenção a Bartimeu, como uma multidão queria sua atenção. E como se esquecer do célebre encontro com o publicano Zaqueu, né? Muito interessante aí esses 3 encontros colocados pelo pastor, né? Pelo autor aí da lição, como Jesus sendo generoso mesmo em meio às suas obrigações. A gente pode também colocar dentro disso aí o exemplo também do apóstolo Paulo em Atos 20, quando o jovem Eutico cai da janela, né, e adormecido, e Paulo para então o seu discurso, que durou a noite toda, né? Paulo para o seu discurso, vai lá, socorre Eutico e diz, e nele ainda há vida, né? Ele ainda está vivo. Paulo para tudo que ele está fazendo para ir atender esse jovem que havia caído. Ele então certamente utilizou, né, de generosidade, ele abriu mão daquilo que ele estava fazendo, né? Foi proativo, teve empatia. De repente a empatia é uma espécie também de generosidade. A gente pode até falar sobre isso depois. E caminhando aí para o final, né, parafraseando aqui o autor, ele diz que nossas igrejas podem ter nesse momento de crise muitas pessoas que perderam o emprego, muitas pessoas que perderam, e certamente temos muitas pessoas que perderam seus entes queridos, que estão precisando de um carinho, de uma resposta, às vezes de uma conversa, às vezes de um abraço. E eu acredito que nos tempos, os tempos de crise são tempos assim
ideais para que nós possamos exercer a nossa generosidade. Se está tudo tão difícil por causa dessa pandemia, hoje nós temos um grande espaço para exercermos a nossa generosidade cristã. Eu quero mostrar para os irmãos aqui um vídeo, né? Um vídeo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou passar aqui para os irmãos. Vamos ver se vai dar certo. Você conhece a história de Nicholas Winton? Conhecido como Shingley britânico, ele nunca contou sua história a ninguém, nem mesmo a sua esposa. Foi somente no ano de 1988 que sua esposa Grace, limpando o porão da casa onde moravam, achou um álbum de fotos e documentos de várias crianças. Quando ficou sabendo do que se tratava, descobriu que seu marido era um herói. Antes do Natal de 1938, Winton foi até Praga para ajudar seu amigo Martin Blake em trabalhos humanitários com os judeus. Assim, presenciou a situação dos judeus na parte da Tchecoslováquia que estava ocupada por nazistas. Viu o desespero das famílias perseguidas e o destino que as crianças teriam ao ser levadas para os campos de concentração. Como as crianças não rendiam muito em trabalhos forçados, ou eram mortas imediatamente quando chegavam, ou eram usadas em testes desumanos e cruéis. Mais de 1,5 milhão de crianças foram mortas pelo nazismo. Para ajudar o máximo possível de crianças, Winton escreveu para vários países pedindo que as recebessem. Assim, ele conseguiu salvar a vida de 669 crianças, em sua maioria judias, antes que elas fossem deportadas para campos de concentração nazistas. O ano era 1939 e a Segunda Guerra Mundial estava prestes a começar. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber as crianças da Tchecoslováquia, que foram encaminhadas para famílias adotivas e orfanatos. Elas nunca mais viriam seus pais que foram mortos em campos de concentração nazistas. E a lista de crianças salvas por Winton poderia ser ainda maior, mas o último trem que levava 250 crianças não conseguiu sair do país. Todas as crianças que estavam nele foram mortas pelos nazistas. As crianças salvas por Winton cresceram e formaram suas famílias. Winton recebeu homenagens do mundo inteiro quando sua história se tornou pública. Em 2002, foi elevado a cavaleiro pela Rainha Elizabeth II. Em 2008, concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Um programa de televisão inglês fez uma linda homenagem surpresa para Winton. A apresentadora pergunta para a plateia onde Winton está sentado, quem teve a vida salva por ele. Quase toda a plateia levantou, surpreendendo o herói. Winton nunca parou seu trabalho humanitário e faleceu em 2015, aos 106 anos de idade. Legal, né, meus irmãos? Esse senhor aí, Nicholas Winton, ele é demais, ele. Esse vídeo tem até, se você quiser procurar no YouTube, tem um vídeo mais longo sobre ele, né, explicando toda essa situação aí, né, da Segunda Guerra Mundial. E eu trouxe esse vídeo como exemplo de que se o tempo é de crise, ele é uma grande oportunidade para exercermos a nossa generosidade, né? Que você fique aí com a mensagem desse generoso senhor Nicholas Winton no seu coração. E eu gostaria então, meus irmãos, de caminhar para o encerramento da nossa lição dessa manhã, lendo para os irmãos aqui a conclusão e o para pensar e agir, tá bom? Não permita que seu coração endureça, pratique o bem e doe-se, não dói. Ou oferte pensando em benefício, não doe ou oferte pensando em benefício próprio, mas experimente ser liberto de tudo aquilo que o prende ao realizar boas ações. Tenha certeza de que você ganhará muito, será transformado de dentro para fora. Lembre-se, Deus ama ao quem dá com alegria. Quero também, meus irmãos, fazer um pequeno detalhe aqui.
é que o próprio Senhor Jesus disse que não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Em outra versão, talvez seja melhor para entender, não se pode servir a Deus e às riquezas. Então, muitas vezes, o amor pelas riquezas tem cerceado, né? Tem brecado a nossa capacidade generosa de ajudar outras pessoas. Então, vamos lá. Para pensar e agir. Você consegue compreender a diferença entre generosidade e quantidade? Dar tudo versus dar muito? 2. Ao seu redor, há alguém precisando de alguma coisa? Caso sim, vá e ajude. Quando você estiver disposto a doar algo, vá além. A generosidade pode ser apreendida ou aprendida caso você não se veja como uma pessoa generosa. Que tal começar a desenvolver essa virtude em sua vida? Eu preciso ser mais generoso com as minhas coisas em casa. Valorize a generosidade primeiramente dentro de casa, junto a seu cônjuge e filhos. Amém. Irmãos, que essa lição seja de grande proveito para a sua vida. Com certeza falou ao meu coração. Que você tenha um domingo de paz, de serenidade, tá bom? Que o Senhor te abençoe, te guarde aí nesse domingo. Daqui a pouco nós teremos o culto, né? Então, você que não pôde vir à igreja, fica ligado aí. Daqui a pouquinho vai começar a transmissão do culto e você pode acompanhar também o culto dessa manhã, tá bom? E a minha oração é que o Senhor te abençoe e te guarde muito. Vamos exercer a nossa generosidade, tá bom? Vamos orar. Pai, que bom que o Senhor foi tão generoso para conosco e através de Ti nós podemos aprender a sua generosidade. A generosidade que o Senhor compartilhou com muitos homens e mulheres na nossa igreja e em toda a história da humanidade. Te agradecemos, Senhor, porque em Ti nós aprendemos todos os dias, Pai. Senhor, faça-nos, Senhor, enxergar as possibilidades, as oportunidades de sermos generosos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ajudar o nosso próximo com amor, com empatia e com a graça, Senhor, que nós fomos alcançados. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Vocês sabem que eu gosto muito de lecionar aqui na EBD, né? Mesmo que seja na EBD online. Eu agradeço aí o pastor Arthur por essa oportunidade. Pastor Arthur, mora no meu coração. Que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus.